Oi, gente, vamos para mais um vídeo. Esse vai sair fora de todo o nosso programa de Mulheres Virtuosas. É um vídeo que está me incomodando já tem desde a época da Maria Madalena, que aliás foi um vídeo muito polêmico, né? Muitas pessoas me questionaram. Espero que tenham buscado na palavra de Deus e visto que a Maria Madalena não é tudo aquilo que falam dela. Mas amém. Não é essa o nosso tema hoje. Eu vim falar de uma coisa que tem incomodado muito o meu coração, e em todos esses anos vivendo dentro do meio cristão, eu creio que eu já passei por várias denominações, pela graça de Deus me permitir isso, e conheci um pouquinho de cada coisa. E a última que a gente teve o prazer de ter conhecido, quando estávamos na nossa cidade, foi o MDA, que é um método de discipulado apostólico. E foi uma bênção na nossa vida, adoramos conhecer o MDA. Se você não conhece o MDA, procura conhecer. Quem difundiu ele no Brasil foi a Igreja da Paz de Fortaleza, através do pastor Eibe Uber. E foi grandioso isso na nossa vida, assim, mudou a nossa vida, transformou a nossa vida. Porém, eu preciso abrir um parêntese nisso, que toda essa transformação e essa mudança se deu porque a gente já tinha uma certa estrutura na palavra de Deus, a gente já conhecia a palavra de Deus. E Deus nos trouxe de Catanduva aqui para o estado do Espírito Santo, de uma hora para outra, a partir da hora que nós dissemos, para quem já conhece, leva-nos para onde tu queres, ele nos trouxe para cá. E nós viemos parar numa igreja tradicional, também movido por Deus. E hoje eu entendo o porquê de tudo isso. E é isso que tem me incomodado todos esses dias. O que acontece? Para quem não conhece o MDA, eu vou falar um pouco dele, tá? O MDA na nossa vida, na minha vida e do meu marido e da minha família, nos ajudou demais, porque é um método onde a base dele é cuidado um a um, tá? Esse cuidado é maravilhoso. Não tem como ser dito ou descrito o que se vive quando você faz parte desse cuidado. Então, como funciona esse cuidado, né? A partir da hora que você entra numa igreja que o método é MDA, você faz parte de uma célula, porque o MDA é uma igreja em células. Então, o forte do MDA são as células. O culto é realizado aos domingos, que é um culto de celebração, mas durante a semana toda tem células nas casas. Nessas células são repetidos o culto, a última pregação que teve no último culto de domingo de celebração. Então, isso é que é repetido nas células. E como são pequenas pessoas, é indicado 12 no máximo, para logo se começar a crescer demais, haver uma multiplicação, então é mais fácil discutir, é mais fácil testemunhar, é mais fácil estar em comunhão, mesmo porque a célula dura pouco tempo e logo depois tem a comunhão entre os irmãos. E a gente vê uma carência hoje em dia de todo mundo estar em comunhão, estar contando, mostrando as obras que Deus fez, e muitas das vezes não dá tempo disso. Então, o MDA é isso. Aí, como que ocorre? O líder dessa célula, que vem por um treinamento para ser líder dessa célula, ele tem como, vamos dizer, a prioridade dele é estar cuidando de cada pessoa da célula dele. Então, todas as pessoas que participam dessa célula são discipuladas. O que é ser discipulado? São cuidadas pelo líder. Então, o líder tem um compromisso de uma vez por semana estar em comunhão com essas pessoas, uma vez, uma de cada, ou casal. Se for homem, é homem, se for mulher, é mulher, o casal. De estarem orando junto, de estarem conversando, de estarem expondo o que está acontecendo para que um ajude o outro, para que esse líder consiga ajudar esse casal. Nós participamos disso, tivemos alguns discípulos nossos e foi uma bênção, uma bênção. Eu creio que para nós e também para eles. Foi um ensinamento grande, assim, do mesmo jeito que a gente deu, a gente recebeu. E isso mudou muito a nossa vida. Então, essa é a parte das células. Outra coisa que é uma das prioridades do modelo MDA é o TSD,
que é o tempo sozinho com Deus. Isso é uma obrigação. A partir da hora que você começa a fazer, você vê que aquilo não é uma obrigação, é uma necessidade tua com Deus. O que é esse tempo sozinho com Deus? Você tem que tirar um tempo sozinho, você e Deus. E você tem que fazer. De preferência todo dia. Não sei quanto tempo, 5 minutos, 10 minutos. Mas isso foi um grande divisor de águas na nossa vida, na minha vida e na vida do meu esposo. Porém, foi como eu disse no início do vídeo, a gente já tinha uma base bíblica, a gente já tinha um crescimento espiritual. Então, saímos de lá, viemos para o Espírito Santo e Deus nos levou. Tentamos algumas igrejas no modelo MDA, só que não era aquilo que Deus queria pra gente. E acabou nos levando para uma igreja tradicional, ou como o pessoal que utiliza o MDA costuma dizer, igreja de programa. Pois bem, o que eu tenho a dizer com isso? O MDA é uma bênção? É uma maravilha. Porém, ele não funciona sem o programa. Ele cresce em quantidade, mas não cresce em qualidade. As pessoas não crescem espiritualmente. As pessoas não têm conhecimento bíblico. Às terças-feiras, ou seja lá o dia que for, tem o TADEL, que é o treinamento avançado de líderes. Mas mesmo assim é uma coisa uma vez por semana. Hoje nós estamos numa igreja de programa. Existem cultos semanais, todos os dias, oração. Tem a escola bíblica dominical, que tem sido um grande diferencial em nossa vida. Então, o que eu venho a entender com isso? E que, infelizmente, as igrejas de hoje ainda não enxergaram. Dividiu-se. A igreja tradicional é tradicional, igreja MDA é MDA, que é o maior erro. Não deveria. Vamos seguir a palavra de Deus? Deus disse para a gente ir, fazer discípulo, muito bem. Só que Deus também disse para não sermos neófitos. O que é neófito? A parte de 1 Timóteo 3, o capítulo inteiro 3, fala sobre como você deve ser dentro de uma igreja. Então, essa parte de neófito, eu gostaria que você lesse comigo. 1 Timóteo 3, abre lá. De 5 a 7. Vamos lá. 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O que me chamou mais atenção nisso tudo é a parte do não neófito. Você sabe o que significa neófito? Eu já havia estudado sobre essa palavra há muito tempo, graças a Deus, nas igrejas de programas que eu participei, em vários estudos bíblicos, eu já havia estudado sobre isso. Então vamos lá, neófito. Nossa, vai editar, né? Vamos lá, neófito. Eu uso geralmente dicionário informal, tá? O que é neófito? Cristão novo na Idade Média, recém-batizado ou principalmente novato, recém-admitido. Então, o que é isso? A pessoa não tem entendimento, a pessoa acabou de chegar, ela não conhece nada. Eu achei legal num curso que nós estamos fazendo, que aliás eu estou amando, um curso de líder, de liderança, e até ele comentou, né? Às vezes a pessoa chega nova na igreja, ela chegou hoje na igreja. Aí ela olha do lado e vê um cara chegou, vamos supor, um irmãozinho chegou hoje na igreja, olha do lado e vê uma moça lá. A primeira coisa que ele vai pensar é: nossa, que linda, que crente, que não sei o quê. E às vezes ela chegou no dia anterior, entendeu? E ela é tão menos quanto ele. Então, eu achei isso tão engraçado porque muitas vezes acontece isso. A gente pré-julga as pessoas achando que ela é crente, que ela não é crente, que é isso, que é aquilo, e a gente não sabe. E não adianta você querer cobrar atitude cristã de uma pessoa se ela não tem entendimento daquilo. E ela não ter entendimento daquilo será cobrado dos pastores que não estão ensinando as suas ovelhas.
não vai ser cobrado dela. Porque a palavra de Deus diz que ele perdoa o tempo de ignorância. Então é muito fácil, né? Vamos criar uma igreja enorme, um cuidando de cada um. Mas em que condições? Sabe? Com que entendimento? A história do grupo, da célula é fantástica. Mas por que não nessas células, ao invés de repetir o culto de domingo, que seria a obrigação de todo mundo estar na igreja, não dar ensinamentos bíblicos? Agora eu venho falar para vocês da parte da igreja tradicional e de programa. Realmente, o único defeito que a igreja tradicional, que a igreja de programa tem, é que falta esse cuidado um a um. E infelizmente, muitas das igrejas estão crescendo demais e a muito curto prazo e não estão dando conta de cuidar dessa alma. E aí vira aquela famosa igreja, como o pastor Cláudio Duarte diz, de rodoviária, né? Entra e sai, entra e sai, entra e sai. E eu creio que essa história de igreja de rodoviária, de entrar e sair, é exatamente por isso. Porque falta o cuidado um a um. Então, eu vim aqui para falar do MDA versus a igreja de programa ou a igreja tradicional. Não deveria ser assim. Deveria ser igreja tradicional ou MDA e, não versus. MDA e igreja tradicional com MDA. Será que não deu para perceber que esse é o grande, vamos dizer assim, pulo do gato? É onde a gente vai conseguir salvar as almas, é onde a gente vai conseguir mantê-las dentro da igreja? Porque não adianta, a pessoa acaba de ser batizada, ou acaba de ser batizada não, acaba de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador na apelação, vai lá na frente, glória a Deus, aleluia, salvei. Isso eu tô falando da igreja tradicional. Aí ela vai embora. Aí é mandado um e-mail para ela abrir e ler um e-mail de estudo. Gente, é a mesma coisa, nasceu uma criança, larga ela lá no berço e deixa que ela se vira. Não é assim, tem que ter cuidado. Agora é a mesma coisa a criança que já está crescendo, que já está com 10 anos e continuar naquilo, né? Vai no culto de celebração no domingo, vai até no Tadel na terça-feira, aí chega na célula, repete o culto de domingo. E o crescimento? E o aprofundar na palavra de Deus? Onde fica? Então, o que acontece? O que nós temos que fazer hoje? O que não pode mais acontecer? É a quantidade exagerada de pessoas sem o cuidado, que é a igreja tradicional, e a quantidade exagerada de pessoas sem o crescimento espiritual, que é o MDA. Então, fora que a gente já ouviu casos, já ficou sabendo de casos de pessoas que acabaram se frustrando com o MDA por causa de líderes de células que não eram tão honestos como Timóteo diz, como a palavra de Deus diz, que não deveria estar à frente de uma liderança de célula, ou até pastores. Vamos concluir o nosso pequeno estudo? MDA versus igreja tradicional? Eu vejo o MDA da seguinte forma, né? Até conversando com meu esposo sobre tudo isso, nós vivemos, como a gente disse, nós vivemos o MDA. E assim, aquilo que eu falei é muito sério. Tem crescido muito em quantidade, não em qualidade. Quando eu digo qualidade, não são as pessoas que estão erradas, mas são aqueles que estão atrás delas, porque líderes, pastores ou quem quer que seja, que não dá ensinamento para que ela possa liderar uma célula. A pessoa acabou de se converter, vamos abrir uma célula na sua casa? Eu vivi isso. Ah, mas não é assim que é feito. Eu conheço muitos lugares que são feitos assim. Crescer neófitos, que foi o que eu falei. Muito fácil, né? Então, vamos analisar
Nós precisamos crescer espiritualmente, não estar baseada em homens. Eu conheço liderança que se ela falar se joga do poço, vai lá, se joga naquele poço, o crente vai lá e se joga. O discípulo vai lá e se joga. Toma cuidado, meu irmão e minha irmã. Estude, leia a palavra de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Eu creio nisso. Que o teu coração é limpo. Não deixe sujar por homens. Vê o que Deus quer de você. Cresça, cresça. Igreja, líderes, vocês que estiverem me assistindo, porque eu sei que tem muita liderança que me assiste e não curte, só para achar que fica em off, mas eu sei que você assiste. Você que é líder, você que é pastor, pastora, dê crescimento para a sua ovelha. Porque, né, ovelha gera ovelha. Mas em que condições? Capenga? Sem entendimento? Não, povo, irmãos, irmãs, abram os olhos. Vocês precisam crescer espiritualmente para que a sua fé não esteja baseada em homens, e sim em Deus. Homens, como eu já disse em outros vídeos, erram. Não cabe a gente julgar, para isso que existe liderança. Para que faça isso e para que não deixe isso acontecer. As duas coisas têm que andar junto. Não existe crescimento sem estudo. E não existe crescimento sem amor. A fé sem obras é morta. Do mesmo jeito que a obra sem fé é morta. Vamos pensar nisso? Que tal mudar essa história? Vamos unir as duas coisas? Pensa nisso, tá? Deus abençoe você. E o próximo vídeo, Mulheres Virtuosas.